Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Sou Elaine Gomes e hoje nós vamos falar sobre como discernir a voz de Deus, como ter coragem para mudar a situação que você está. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu passei muito tempo em uma comunidade que foi maravilhosa, comunidade católica Shalom, na qual eu aprendi muito, mas eu fui percebendo que ao longo do caminho vocacional eu queria mais agradar as pessoas do que agradar a Deus. Eu dizia sim para as pessoas, muitas vezes na oração eu rezava, mas ficava muito confusa do que era a vontade de Deus, do que era o tempo de Deus. Foi um tempo de que a gente fala que foi um tempo de namoro e noivado, né, com Jesus, com os caminhos do Senhor para a nossa vida. E eu fui até o caminho do postulantado. Não fiz o discipulado, mas recebi os estatutos, li, vi se era aquilo que eu queria viver, se era aquele o meu chamado. E aprendi muito, né? Toda a base que eu tenho hoje de espiritualidade, de como orar, como discernir a voz de Deus. Eu aprendi muito na comunidade e sou extremamente grata por todas as pessoas, por todas as amizades que eu fiz. Continuo com carinho e falando com as pessoas. Mas Deus foi me conduzindo para um outro tempo de autoconhecimento, um tempo também de outra vocação. Eu sempre acredito, para mim, na minha vida, que é importante nós termos alguma comunidade para nos ajudar no caminho de sempre voltar para Deus, de sempre estar crescendo, né, na espiritualidade, saindo de si, se ofertando, servindo os nossos dons para as pessoas. E a comunidade nos ajuda a isso, ajuda a amar mais o próximo, saber que numa comunidade existe diferenças, existe toda a comunidade, qualquer lugar que você for, você vai ter discordâncias, e aí tem pessoas que falam muito assim, mas a pessoa está na comunidade e não está vivendo as coisas. Elas estão buscando, a comunidade não é um lugar de julgamento, mas é um lugar de encontro de vocação, de você ser feliz naquela vocação, de você servir a Deus. Você vai ter dificuldades no caminho, vai ter sacrifício, mas você também vai sentir aquela paz, aquela felicidade no seu coração, sabe? Não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de batalhas espirituais, e a gente tem que saber discernir isso na vontade de Deus. E é um caminho, não é do dia para a noite que você faz um discernimento para a sua vida. Então, eu encontrei uma outra comunidade quando eu saí, vivi todo o discernimento, né? Rezar para saber, para entender se era aquilo que Deus queria de mim. Foi um tempo sofrido porque eu queria fazer a vontade de Deus, não queria desagradar a Deus, mas eu queria ser feliz numa vocação, queria estar servindo com alegria. Isso já não fazia mais parte da minha forma de ser, do meu temperamento. Eu não tinha aquele ardor, sabe? Que eu vejo que as pessoas que têm a vocação a essa comunidade são felizes, e como é belo, assim como tem freiras, irmãs e várias outras vocações da igreja que se sentem felizes com aquele chamado. E eu não sentia isso, não estava mais sentindo, não queria me deixar levar só por um sentimentalismo, então eu demorei um tempo para discernir, porque nós sabemos que qualquer vocação ela não deve ser só discernida pelo sentimento. Então levei um tempinho, mas fiquei em silêncio, orei e encontrei uma outra comunidade que eu participo hoje, que é um novo caminho, ao qual me mostrou uma renovação do amor de Deus na minha vida. Me mostrou que
existem sacrifícios, tem que ter renúncia, mas que pode ser ao mesmo tempo leve. Encontrei irmãos também de comunidade que me ajudaram a viver o serviço e vivi uma unidade que foi restaurando o meu coração para entender que aquele era o novo de Deus mesmo para minha vida. E o tema da comunidade, né, nasceu, a história da comunidade, ela é muito grande, mas assim, nasceu através de uma perda da fundadora da comunidade. Ela teve a perda de um filho e começou a se perguntar não por que aquilo tinha acontecido, mas para que aquilo tinha acontecido. E aí ela transformou, ressignificou, deu sentido àquela dor. E através disso, através dos jovens que foram começando a entrar para a comunidade, foram restaurando as famílias, foram conquistando, trazendo as famílias para Deus. Então, o tema da comunidade, o lema, assim, é tudo fazer por amor, né? E lá eu tenho aprendido esse caminho, assim, de Santa Teresinha, que é fazer as coisas com amor, servir com amor, mesmo nos dias mais difíceis e nos dias que a gente vai ter de estresse e de medo e de dúvidas e de angústias, mas você tá ali, por mais difícil que seja, que a gente tem os nossos problemas pessoais, a nossa vida, as nossas coisas do nosso trabalho para resolver, da família, mas você dedicar ali 1 hora do seu tempo, 2 horas, 3 horas do seu tempo para você estar servindo as pessoas, que você não vai estar recebendo nada financeiro por isso, sabe? Tem que ser mesmo para Deus. Tudo que tem uma passagem na Bíblia que fala, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, faça para Deus. E esse é o sentido, então tem um compromisso. Quando eu tenho um compromisso com coisa, é muito difícil eu faltar. Então, eu já faz um tempo que eu estabeleci esse compromisso de estar servindo 1 vez por semana na comunidade. E raramente eu desmarco, sabe? Quando eu tenho um compromisso, às vezes eu vou depois, me organizo toda para ir depois desse momento de serviço, porque é com Deus. O meu compromisso não são com as pessoas da comunidade, o meu compromisso é com Deus. E lá eu sou restabelecida, assim, curada. Hoje o ministério que eu tô, eu percebo quanto Deus fala comigo, Ele me cura através desse ministério. Tem dias que eu tô difícil de ir, mas eu faço do trabalho atrás alguma coisa, eu faço o possível para ir, porque eu sei que é um momento onde Deus quer falar comigo, onde Deus quer me curar ainda mais. Então, eu queria deixar para vocês, vamos ler 2 Pedro 1, 2 ao 7. 2 Pedro 1, 2 ao 7 é a passagem de hoje, que fala 1, 2 a 7, fala sobre as virtudes cristãs e o quanto para nós crescermos, para nós mudarmos, nós precisamos crescer nas virtudes. Existem as virtudes teologais, as virtudes cardeais, depois eu posso, virtudes teologais, fé, esperança, caridade, e as virtudes cardeais, que é prudência, justiça, fortaleza e temperança. Depois eu posso vir falar para vocês sobre cada uma delas. E aqui fala: graça e paz vos sejam dadas em abundância por um profundo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Por esses motivos, esforçai-vos, quanto possível, por unir a vossa fé à virtude da ciência, a virtude da
a ciência, a temperança a paciência a piedade, o amor fraterno e o amor fraterno, a caridade. Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos, nem infrutíferos, nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver essas coisas é míope, cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Então, como é belo, como é preciosa essa passagem que fala que nós estamos entrando num tempo. Hoje é um começo de um mês, o mês de junho, não sei em que tempo você vai estar assistindo esse vídeo, mas estamos entrando em um novo tempo e que esse novo tempo na sua vida, que nós possamos declarar hoje que você está entrando na posse das maiores e mais preciosas promessas de Deus para a sua vida. E eu declaro também que o seu coração, que você está se tornando cada vez mais próximo daquilo que Deus quer para você. Que nós possamos nos esforçar durante esse mês. Esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude. Que nós possamos estudar mais as virtudes. E aqui vai falando, a virtude da ciência, a ciência a temperança, de temperarmos e nos observar se estamos dando aquilo que é para ser, dando a Deus aquilo que lhe é devido e no nosso trabalho, nas nossas coisas, se estamos tendo temperança no comer, no falar, no vestir. A temperança, a prudência, a temperança, a paciência. Que virtude desafiante. A virtude da paciência. Será que estamos sendo pacientes nas situações que está se apresentando? Como estamos reagindo às situações, às adversidades do nosso dia a dia? A paciência, a piedade e o amor fraterno. Será que estamos sendo piedosos no sentido de amar a Deus, de ser piedoso com os irmãos, mas também de ter esse amor, essa caridade que vem do coração de Deus, que vem quando nós nos unirmos a Deus, cada vez mais em oração. Quando nós nos afastamos, nós só damos os nossos cacos, as nossas feridas para as pessoas, e quando nos unimos cada vez mais a Deus, nós conseguimos dar verdadeiramente o amor fraterno, a caridade, a generosidade para as pessoas ao nosso redor. Não é fácil, porque nós não somos seres angélicos, nós não somos perfeitos, nós temos pecados, temos a marca do pecado em nós, mas com a graça de Deus, com a nossa decisão, nós podemos durante esse mês praticar e se apegar mais às virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mesmo nas situações mais difíceis, nós acreditarmos e perseverarmos e entendermos que Deus sabe de todas as coisas e pedirmos a Ele a graça desse discernimento vocacional. Depois em outro vídeo eu volto a falar mais com vocês, porque tá ficando muito grande, mas esse é um dos primeiros passos, você se alinhar, voltar para a oração, voltar para a fé e ser uma pessoa virtuosa, buscar essa mudança interior que começa na palavra de Deus, começa na oração. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, curte com mais alguém e até o próximo.